Irmãos, a paraxá de hoje é Ekev. Ekev, o nome Ekev, a palavra Ekev, em hebraico, literalmente significa por quê. Entretanto, algumas significações são aplicadas quando ela aparece na Torá. E a Ekev, nesse contexto que vamos estudar hoje, ela direciona ao significado de se apenas, ou como uma recompensa, como um resultado, né? Então, a paraxá Ekev, ela vem trazer um significado de recompensa. Qual vai ser o nosso resultado? Qual será a nossa recompensa se obedecermos as mitzvot, se obedecermos os mandamentos? Mas há um foco principal, há um ponto principal na paraxá Ekev, e é isso que nós vamos tratar hoje aqui. Nós vamos estudar esse ponto principal hoje. São dois pontos que são principais. Primeiro, preservar e cumprir o mandamento. Preservar e cumprir o mandamento. São duas coisas coligadas. São duas coisas que andam juntas. Você primeiro precisa preservar o mandamento onde? Como? Você vai preservar? Está aqui. Um mandamento simples: não matarás. Aí você vai preservar este mandamento, essa norma, não matarás. Como? De que forma? Você vai preservar o mandamento que vai ser colocado no seu coração. Você vai preservar dentro do seu coração, de maneira que ele seja um no seu coração. Amém? Então, primeiro passo, preservar. Segundo, cumprir. Não adianta apenas você preservar, você também tem que cumprir. Porque se você preserva, você cumpre. Você almeja cumprir. E você só vai florescer aquele mandamento se você cumprir. Segundo ponto, reconhecer. A paraxá traz muito bem, um ponto relevante isso, dentro desse ensino. Reconhecer que tudo provém de Adonai. Nada provém de você mesmo, tudo provém de Adonai. Só Ele nos dá condições de fazermos o que fazemos. Então a paraxá se inicia com isso. Esse é o resumo da paraxá. Mas eu quero voltar lá em Gênesis. Quando Deus falou com Abraão. Quando Deus falou com Abraão: Abraão, saia da sua terra, porque eu quero que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Quando Deus falou para Abraão: em ti eu quero que sejam benditas todas as famílias da terra, ele tinha uma história traçada. Ele tinha um projeto traçado. Adonai tem um projeto para cada um de nós traçado. E nós não podemos sair desse projeto. Porque se sairmos, é a morte que nos espera. Então, irmãos, desde a época de Abraão, o Eterno tem uma história para o povo de Israel. O Eterno tem uma história para mim e para você. E eu vou te mostrar qual é essa história. E de que forma você está inserido nessa história. Porque você é participante dessa história. Seja honrado por fazer parte dessa história. Não é você que escolheu o teu Deus. Você não escolheu Adonai para ser o seu Deus. Ele que te escolheu para ser servo dele. Ele que te escolheu para o adorar. Seja honrado por fazer parte dessa história. Amém? O povo de Israel, depois que Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 15, 13, vamos lá comigo. Gênesis 15, 13. Gênesis 15, 13 diz assim: olha o que Abraão teve que ouvir
do Eterno. Primeiro, que faria dele uma grande nação. Ora, a esposa era estéril, mas dele sairia uma grande nação. Outra coisa, que essa nação iria, vamos ler. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Quem ia gostar de ouvir isso, irmãos? Você pensa, você não pode ter filho e Deus fará que você tenha filho. Mas seu filho será escravo no Egito. Por 400 anos seus descendentes serão escravos. Eu farei de ti, Abraão, uma grande nação, mas os seus descendentes serão escravos em terra alheia. Mas Deus tinha uma história para Israel. Deus tinha uma história para você, irmão. Deus tem uma história para você. E diz assim, lá em Deuteronômio 8, voltando lá em Deuteronômio 8, o povo de Israel precisava passar 40 anos no deserto. Depois que ele foi livre do cativeiro do Egito, ele precisou passar 40 anos no deserto. Para quê? Para quê? Eu vou te dizer para quê. O povo escolhido de Deus para ser uma nação sacerdotal, precisava passar 40 anos no deserto. Para quê? Para ser humilhado e provado. Para ser humilhado e provado, 40 anos. Você é humilhado e provado, um dia você já blasfema contra o seu Deus. Quarenta anos o povo foi humilhado e provado. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus, 8, 2 e 3. O Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Agora eu pergunto, Deus precisa me provar e me humilhar para saber o que há no meu coração? Deus sabe todas as coisas. Em 1 Crônicas 28, 9 está escrito: pois o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Então eu pergunto, ele precisava provar e humilhar o povo de Israel para saber o que se passava nos seus corações? Não. Não precisava. Deus é Deus. Mas então por que Israel precisava ser humilhado e provado depois de ser escravo? Eu vou te dizer que a aprovação não era para Deus. A aprovação era para que você visse o que havia no seu próprio coração. A prova e a humilhação é para você ver o que há no seu coração, não é para que Deus veja o que há no seu coração. Então, nós temos 3 pontos aqui nesse texto, e ainda continua: se guardarias, ou seja, preciso te humilhar e te provar para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. Quem falou isso? A Torá. Quem repetiu isso? Yeshua. Quando ele foi tentado ali no monte, ele foi tentado e ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai.
Então nós temos 3 pontos: necessidade de humilhação, para quê? Para revelar para mim. Para revelar para mim, eu preciso me humilhar. Para revelar para mim como está o meu coração. E por que nós reclamamos quando somos humilhados? Sem nexo. Somos humilhados porque Deus permite que sejamos humilhados. Para quê? Para que eu veja o que há no meu coração, não para que eu mostre para Ele o que há no meu coração. Necessidade de provação, para revelar para mim se eu tenho condições de cumprir ou não as suas mitzvot. Necessidade de provação, aí Deus me prova, e a primeira coisa que eu faço é falar contra Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual a dificuldade, qual o problema da sua vida. Eu não sou Deus, mas Deus sabe. E mesmo assim Ele te humilha e te prova. Para quê? Para que você seja aperfeiçoado nas suas fraquezas. E Paulo falava isso. Para que você seja aperfeiçoado diante do Todo-Poderoso. Porque Ele tem uma história para cada um de nós. Outro ponto, necessidade de passar fome. Quantos aqui já passaram fome? Pelo menos 1 hora. Quantos já passaram fome? Quanto mais fome você tem, mais você quer comer. Quanto mais fome você tem, mais você quer comer. Há necessidade de que você passe fome, sabe para quê? Para reconhecer que tudo vem de Adonai. Tudo vem de Adonai. E a Parashá Ekev diz isso com muita propriedade. Ele diz assim, lá em Deuteronômio 8:17, versículo 17 e 18: não digas no teu coração que a minha força e o meu poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Israel estava pronto 5 dias antes para passar o Jordão, para entrar na terra que Deus prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. 5 dias, eles estavam a passo de entrar na terra, e sabe o que Deus falou com eles? Eu não te darei a terra de uma só vez. O povo ainda teve que ouvir isso. Eu não te darei a terra de uma só vez. Você sabe por quê que Deus falou isso? Porque Deus provou, na humilhação, provou o povo de Israel. E sabe o que apareceu? Sabe o que foi evidenciado no coração do povo, dos israelitas? Você sabe? Alguém sabe? Olha, o que foi evidenciado no coração do povo de Israel foi o imediatismo. O imediatismo é algo que impera contra a esperança. É algo que luta contra a esperança, o imediatismo. Quantos de nós somos imediatistas? Eu sou. O imediatismo luta contra a esperança. Você sabe por quê? Porque o imediatismo, eu vou te dizer o que o dicionário fala, é a tendência de agir em função do que oferece vantagem imediata, sem considerar as consequências do futuro. Mas Deus tem uma história para mim, por que eu sou imediatista? A história não é feita de uma só vez, a história é feita por passos. É uma caminhada, é uma jornada, e eu sou imediatista. Eu quero a bênção que é para mim hoje. Eu não quero amanhã, eu quero hoje.
tudo eu quero para agora. Eu não consigo esperar o amanhã. Eu não consigo esperar o tempo de Adonai. Isso é sério, irmãos. Você sabe por quê? Porque está escrito assim: muitos são os planos no coração do homem, mas só os desígnios dele permanecerão. Só os desígnios dele. Você tem um sonho? Você tem um objetivo de vida? Você tem, cada um de nós temos um objetivo de vida. Amém? Não é errado ter um objetivo de vida. Não é. Mas eu pergunto, o seu objetivo de vida está de acordo com os planos traçados pelo Eterno? O seu objetivo de vida está caminhando retilíneo com a vontade do Todo-Poderoso? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Não é se você tem que ter ou não objetivo. Todos têm que ter um objetivo. É inerente ao ser humano ter um objetivo. Mas eu pergunto, o seu objetivo está determinado de acordo com a vontade do Eterno? Mas aí o Eterno fala assim, aqui no capítulo 7, versículo 22, Moisés está aqui falando, fazendo uma repisa do que foi falado por Adonai lá em Êxodo. Lá em Êxodo 23, 29, lá diz assim: não os lançarei fora de diante de ti num só ano, porque o povo estava para entrar na terra prometida. Qual era o objetivo de Israel? Qual? A terra prometida. Era o objetivo de Israel, porque Deus tinha falado com Israel que iria dar-lhe uma terra prometida. Então, qual era o objetivo de Israel? Entrar na terra. Ok? Era esse o objetivo daquele povo ali. Aí Deus vai e fala para eles bem assim: não os lançarei fora de diante de ti, o povo que estava lá, num só ano, para que a terra não se transforme em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Eu vou te dizer, Deus era quem faz planejamento, como é que é o nome? Estrategista. Obrigado, Roberto. Deus era um estrategista. 40 anos no deserto, o povo só fez errar diante do Eterno. O que você acha? Se Deus desse a terra de Canaã num só passo, o que o povo ia fazer? Se desviar. Se desviar e começar a adorar deuses. Deus falou: vou te dar aos poucos. Sabe para quê? Para preservar a esperança. O imediatismo é contra a esperança. Eu não vou te dar de imediato. Eu vou te dar passo a passo. Meu irmão, minha irmã, pare e pense. Pare e pense. Você está sendo real para com você mesmo? Você está sendo realista com você mesmo? Você sabe que nós não temos o poder de nada. De nada. Nem de sequer fazer crescer um cabelo na minha cabeça, que eu já estou até perdendo. Nós não temos poder de nada. Agora, vamos ser realistas conosco mesmo. Porque queremos a coisa de imediato. Até chegarmos aqui, Francisco, quanto que nós caminhamos? E o Eterno muitas vezes nos humilhando, né, seu Alberto? Muitas vezes nos humilhando, tivemos que passar por vários problemas. Para quê? Para mostrar o que há no nosso coração. Não é no coração daqueles que nos ofenderam, não, é para mostrar o que há no nosso coração. Se nós estamos aptos,
se nós estamos amadurecidos. Mas nós queremos as coisas de imediato. É. E eu vou te falar mais, minha irmã. O que o povo de Israel passou e o que eles passam nos dias de hoje, ainda continua sendo obra do Eterno. Irmãos, eu pergunto uma coisa para vocês. É algo que eu não ouço ninguém falando. Eu não ouço ninguém falando por esse ponto de vista. Quantos aqui conheceram ou ouviram a história? Conheceram não, ouviram a história, né? Do Holocausto. Todos sabem o que é o Holocausto. Todos sabem quantos judeus foram mortos ali. Me parece que foram 6 milhões de judeus foram mortos ali. Agora eu me pergunto, quem era o Deus desses judeus? Não era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Por que que eles morreram dessa forma? Se Deus faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu posso chegar para vocês e falar que aqueles 6 milhões de judeus morreram por culpa deles? Não. Porque eles são pecadores? Não, então teria que morrer também. Nós temos a ousadia de querer fazer Deus a nossa vontade, que Deus faça a nossa vontade. Eu vou te falar, fazia parte da história de Adonai. 6 milhões de judeus morrerem, fazem parte do plano traçado por Adonai. Ele é soberano. E aí nós ouvimos a história e começamos a chorar. 6 milhões de judeus morreram. Morreram porque faziam parte da história traçada por Deus. Se nós começarmos a visualizar por esse ângulo, nós entenderemos muito mais a vontade do soberano. Entenderemos muito mais. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é o seguinte: nós passamos por dificuldade todos os dias. Seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no nosso trabalho, no nosso cotidiano, com nossos filhos, com filhos dos outros, nós passamos por dificuldade todos os dias. Com o governo, com tudo. Agora, o que eu tenho feito, como eu tenho procedido, para entender esse processo natural que todo homem vai passar? A primeira coisa que faço, olha só, quem entendeu isso perfeitamente? Jó. Jó entendeu isso perfeitamente. Eu não posso chegar, Jorge, deixa eu usar o Jorge aqui como exemplo. O Jorge teve um AVC, ficou com um lado paralisado. Eu jamais posso chegar para o Jorge e falar: Jorge, você está assim pelos seus pecados. Jamais. Jorge, você está assim porque faz parte de um processo de Deus para a sua vida. É um plano de Deus para a sua vida. É um plano de Deus. Nós temos que orar pela vida do Jorge, mas é um plano de Deus para a vida do Jorge. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz Adonai. Quando Samuel foi ali escolher o novo rei de Israel, ele escolheu o mais bonito, o mais forte, o mais robusto, o mais guerreiro. Mas não era. Era o mais fraco, o mais feio, o mais pequeno.
Nossos planos não são os mesmos planos de Adonai. Nosso pensamento não é o mesmo pensamento de Adonai. E quando nós entendemos isso, quando isso fizer parte dos nossos pensamentos, nós entenderemos o plano de Deus. Meu irmão, se você está passando por dificuldade, se você está passando por problema, tenha isso como plano de Deus para você, porque você pode estar sendo tratado. Você tem que dizer: glórias sejam dadas ao nome do Eterno. Foi isso que Jó fez. Jó perdeu mulher, perdeu filhos, perdeu a fortuna dele, perdeu tudo, ainda contraiu uma doença grave que era para a morte. E ele falou: eu não posso falar contra o meu Deus, porque do mesmo jeito que ele dá a doença, ele cura. Isso é bíblico, isso está escrito, que Deus traz chagas, que Deus traz doença no meio de nós, está escrito. O que eu tenho que entender é qual é a vontade de Deus. Estou passando por uma enfermidade, Pai, passarei por essa enfermidade, mas revela para mim qual é a tua vontade na minha vida. Se eu tiver que morrer, eu morro. Primeiro que você não morre, você vai dormir, descansar. Quem vai chorar por você são os que vão sentir saudade, você não vai chorar não. Você vai descansar, até que Yeshua volte para reinar. Então, irmãos, Kevin fala isso. Kevin fala assim: entenda os planos traçados por Adonai. Entenda. Não diga que você pode fazer isso ou você pode fazer aquilo, porque você não pode. Até hoje, Israel vive com um calo no seu calcanhar. No seu calcanhar não, né? Calcanhar não tem calo, não. Um calo no seu pé. Hã? Até hoje, pode ter? Pode, então tá bom, eu falei certo então. Esporão. Até hoje Israel vive assim, irmãos. Qual a nação escolhida? Israel. Por que Deus deixa Israel passar por tudo aquilo? Se ela é escolhida? Para que a esperança não morra. Para que a fé não morra. Por isso. Pois é. Isso tudo reflete. Justo. Isso aí. Motivação. É fé. Então, irmãos, nós precisamos de passar por isso. Passe pelas dificuldades de bom grado. Com fé. Com esperança. Porque, então, você não acredita em Deus. Quantos creem que Deus é soberano, todo-poderoso? Todo mundo crê. Parabéns, até o diabo crê e se estremece diante dele. Vocês estão entendendo? Se você crê que Deus é todo-poderoso, que Ele faz da sua vida o que Ele quer, então por que na primeira dificuldade, ai, meu Deus, eu não podia estar passando por isso. Eu sou tão justo. Eu vou na sua casa todo Shabat. Primeira conversa é essa. É ou não é? Ou estou falando errado? Primeira conversa é essa. Então, irmãos, para alcançarmos vitórias, nós temos que ter problemas. A única diferença, por exemplo, eu e Francisco podemos estar passando pelo mesmo problema. A única diferença vai ser de como eu vou passar pelo problema e ele vai passar pelo problema. Eu posso passar de uma forma, ele pode passar de outra. A única diferença é o resultado. É Kevin. A única diferença é Kevin. É o porquê.
Ah. Amém. Amém. É isso aí, minha irmã. Baruch Hashem. Tudo que Israel passou e passa até os dias atuais tem uma conotação, tem um objetivo. 2. Primeiro, demonstrar a existência soberana de Adonai. Quando diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, de toda a tua força. Este é o primeiro objetivo. Israel é para as nações uma nação sacerdotal. Uma nação que iria trazer bênçãos para as outras nações. Mas antes de você ser um abençoador, você primeiro vai ter que ser humilhado, provado e tratado. Não quero você chegar aqui hoje e falar: eu vou abençoar. Não é assim. Não é assim. Então, outro ponto, que Israel passa por tudo aquilo, para fazer benditas todas as famílias da terra, através de quê? Através do amor ao próximo. Do amor ao próximo. Israel não é só uma nação que tem um Deus. Israel é uma nação que tem um Deus e que deve amar ao seu próximo. E Yeshua falou isso. Os 2 mandamentos que resumem toda a Torá. Amarás ao eterno teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 objetivos, irmãos, são os pilares da nossa religião. São os pilares da nossa religião. E é isso que nós temos que entender. Mas, de que forma Israel tem abençoado as nações? De que forma você, que faz parte de Israel, tem abençoado as nações? O que nós temos feito para abençoar as nações? Será que a bênção de Israel para as nações, uns consideram feitos físicos, sabedoria, ciência, poder bélico? Israel tem 9 prêmios Nobéis. 9. Mais do que todas as outras nações, Israel tem. Israel tem 9 prêmios Nobéis, Jorge. 9. Mais do que todas as nações. 9 prêmios Nobéis. Isso beneficia as nações? Isso traz algum benefício para as nações? O poder bélico de Israel traz algum benefício para as nações? Traz para ele. A sabedoria dele traz benefício para as nações? Traz para eles também. Deixa eu ver aqui o outro. A ciência traz o benefício? Traz. Israel foi o país que formou, que fez a menor câmera para entrar no organismo humano, para você poder ver o que há lá dentro. Foi Israel que fez. Ciência. Agora eu te falo uma coisa para vocês. Eu pergunto: será isso que Deus falou, que Israel ia ser bendita para as nações? Será dessa forma? Ajudando no poder bélico, ajudando na sabedoria, ajudando na ciência? Seria dessa forma que Israel serviria às nações? Não. Há algo muito mais soberano, há algo muito mais poderoso, há algo muito maior do que isso. A Torá e Yeshua HaMashiach. A Torá e Yeshua HaMashiach, os 2 andam junto para quê? Para abençoar as nações.
O cetro não se arredará de Judá, a irmã está falando. É isso aí. O cetro de julgamento, de poder, está na mão de Yeshua HaMashiach, dado pelo Pai, para julgar as nações. Mas muitas vezes nós temos esquecido das nossas funções. Nós não temos abençoado. Quando proferimos palavras que amaldiçoam a nós mesmos. Amaldiçoam nós mesmos. O povo de Israel, o nosso povo, e nós temos que passar por essas dificuldades para podermos amadurecer o nosso entendimento. Meu povo perece por falta de conhecimento, de entender a palavra de Adonai, de entender os propósitos de Adonai. Você acorda. A primeira coisa que vem à sua cabeça é: eu preciso escovar meus dentes. Ou eu preciso fazer tal coisa hoje. Ou eu preciso fazer alguma coisa. Acorde e fale: Senhor, qual o teu oráculo para mim hoje? Alguém fala isso? Ninguém fala isso. Você quer saber da sua vida cotidiana? Qual a sua vontade para o teu servo hoje? Qual a sua vontade, Ivan? Qual a vontade do Pai para a sua vida hoje? Sou Alberto, Alfredo, Francisco. Qual a sua vontade, Pai? Se você entende que Deus é soberano, pare de querer viver a sua vida do jeito que você quer. Viva à luz daquilo que o Eterno tem traçado para você. Eu conheço irmãos aqui que buscam ter, e esquece do ser. Pois o ser vem antes do ter. Eduardo falou aqui hoje, nós não podemos dar nada se do céu não nos for dado. Nós não podemos ter nada se do céu não nos for dado. E a palavra diz assim: por que estáis tão ansiosos? Não vistes como eu visto os lírios do campo? Tem se vestido melhor do que você. Aliás, há uma palavra lá em Apocalipse, muito dura por sinal, mas eu tenho que compartilhar com os irmãos. Que dureza a gente tem que compartilhar também, né? Não é só para a gente, não. Tem que compartilhar. Está lá em Apocalipse 3. Diz assim: Adonai é tão tremendo, tão poderoso. Nem sei mais o que falar. Diz assim, 3,15, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas é agora que eu queria chegar com vocês. Dizes: rico sou. Você pode dizer que você é rico da graça de Adonai. Você pode dizer que você é rico, a sua vida não lhe falta nada. Mas olha o que diz aqui: carta à igreja de Laodiceia, carta à comunidade de Laodiceia. São 7 comunidades, e todas elas foi apontada o erro. E diz assim: dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, um miserável, pobre, cego e nu. Você pode achar que você é alguma coisa, mas sabe o que você é? Pobre, cego e nu. Vai com essa para casa.
Vai com isso para casa hoje, meditar. Né? O que nós somos. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças verdadeiramente, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Veja, abra o seu olho, abra o seu coração, e veja qual o plano de Adonai para a sua vida. Pare de reclamar das suas dificuldades. Pare de reclamar daquilo que você faz, do seu trabalho, da sua vida familiar, da sua mulher, do seu marido. Pare de reclamar. Faça algo melhor. Chegue para o Eterno e ore. E fala assim: Senhor, mostra-me o propósito que Tu tens nessa minha aflição. Eu estou falando isso para vocês, mas é para mim, porque eu também passo pelas mesmas coisas. Mostre para mim o que o Senhor tem, qual o plano dessa aflição que eu estou passando. E eu sei que no final eu serei uma pessoa melhor. Jó considerou isso e teve muito mais do que ele tinha. Teve mais mulher, mais filhos, mais dinheiro, mais riquezas, e por cima de tudo, ele teve que orar pelos 3 que o acusavam, para perdoá-los, para abençoá-los. Então Jacó passou por tudo aquilo e no final ele foi bênção, ele foi abençoador. O Eterno brada através do profeta Isaías. Assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que proclama paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. É isso que o Eterno quer de nós, sermos abençoadores. Mas como que eu vou abençoar se eu sou altivo, se eu sou arrogante, se eu só penso em mim mesmo, se eu não me humilho, se eu não aceito o que Deus tem feito na minha vida, se eu reclamo e murmuro como o povo no deserto murmurou? Se me falta pão, eu murmuro. Se me falta água, eu murmuro. Se me falta alegria, prazer, se me falta dinheiro para viajar, se me falta qualquer coisa, eu murmuro. Como que eu vou ser um abençoador, irmãos? Me fale. Tenha misericórdia e me fale como eu vou ser abençoador. Agora, o que nós mais temos dentro da igreja são pessoas que querem se abençoar, mas não têm condições, não têm capacidade para abençoar, porque não se submete à vontade soberana de Adonai. Nós temos assim nas igrejas. Nós passamos por dificuldade, até aqui na congregação nós temos dificuldades. O Eterno não nos dá muito. Você sabe por que o Eterno não nos dá muito? Para nos tratar. Para sabermos que nós estamos na dependência dEle o tempo todo. Agora, eu quero ser um abençoador, mas eu sequer tenho condições de me ajoelhar diante do Eterno, me curvar, porque a minha serviço é dura. Se você não pode se ajoelhar, se jogue, deite, faça alguma coisa, mas se humilhe diante de Adonai. Fala: Senhor, por que eu estou passando por essa aflição? Dentro da minha própria casa, com a minha esposa. E eu reclamo da minha esposa como se ela fosse um demônio.
Na verdade, o demônio está dentro de mim. É isso que eu estou falando para os irmãos. Eu estou falando dessa forma para que vocês entendam e gravem isso. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar a Torá, de enxergar a palavra, de ver qual é a vontade do Todo-Poderoso. Nós queremos fazer aquilo que nós queremos fazer. Não é assim, irmãos. Nós não vamos para lugar nenhum desse jeito. E eu não posso fazer sozinho, Francisco não pode fazer sozinho. Nós também temos problemas, nós também temos defeitos. Nós dependemos de vocês para nos ajudar. Nós vimos uma congregação cheia de manhã e de tarde vazia, sem qualquer condição de sermos bênçãos. Sem qualquer condição de sermos bênçãos. Não temos. Você pode falar que é qualquer outra coisa, menos para ser bênção. Menos para ser bênção. As coisas têm que andar. As coisas têm que andar. Considere hoje isso no seu coração. Quantas palavras saem da sua boca exaltando o nome de Adonai? Conte, ponha no papel. Agora, quantas palavras saem na sua boca você falando mal do teu próximo? Põe na balança. Você vai ver para onde você está pendendo. Põe na contagem quantas vezes eu faço algo para o eterno. Quantas vezes eu faço algo para mim mesmo. Põe na balança. Essa é a principal mensagem da Paraxá. Davi reconheceu isso. Salomão reconheceu isso. Eles erraram? Erraram. Eu não estou falando aqui que você vai ser santo. Eu só estou pedindo para que você mude a concepção de você enxergar as coisas. É o início. É o início. E não venha você me falar, não venha você ser hipócrita, a ponto de falar que você não faz isso. Todos nós fazemos. Todos nós fazemos. Precisamos dar um basta. Nós já passamos por muitas coisas, essa congregação juntas, a maioria aqui. Já passamos por muitos problemas, muitas aflições. Nós temos que tirar um aprendizado de tudo isso. Nós não podemos mais caminhar no deserto errando. E continuamos errando, e errando, e errando. Davi reconheceu a soberania de Adonai e diz assim: Tua és, Senhor, a magnificência e o poder, a honra, a vitória, a majestade, pois teu é tudo, tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes. Vamos cantar essa música? Vocês conhecem? Eu não sei muito cantar, é assim: Tua, Senhor, é a grandeza e o poder. Eu não sou bom de cantar, né? Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a glória, a majestade. Tu, Senhor, domina sobre tudo. Sabe essa música? Não? Então tá bom. Vou só ler então, é melhor. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e para abater, para dar força a tudo. Que o Eterno nos abençoe. O Eterno nos faça entender e melhorarmos a cada dia na tua presença. Amém?